Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso. E hoje, minha gente, por fim, vamos começar um livro novo. Terminamos no episódio passado o livro de Jeremias e hoje vamos começar Lamentações de Jeremias. É o livro logo em seguida do livro de Jeremias, tá? No episódio de hoje nós vamos ler Lamentações 1, 2 e 3. E o 3 é do versículo 1 ao 36, tá? Não vai ser ele completo. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá bom? Fica com a gente até o final e abre a sua Bíblia aí em Lamentações de Jeremias 1. As dores de Jerusalém. Como se senta solitária a grande cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, tornou-se agora uma escrava. Chora amargamente durante a noite, e as lágrimas rolam pelo rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levada ao exílio. Vive entre as nações, sem encontrar repouso. Todos os seus perseguidores a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Os seus sacerdotes gemem, as suas moças se entristecem, e ela se encontra amargurada. Os seus adversários são os seus chefes, e os seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Os seus filhos foram levados para o exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da filha de Sião. Os seus líderes são como servos que não encontram pastagem. Sem forças, fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Os seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que antes a honravam, agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. A sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim. A sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que participassem das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto, que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram atados a um jugo. As suas mãos os ataram juntos e os colocaram no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles
que não consigo vencer. O Senhor dispersou do meu meio todos os meus guerreiros, convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem filha de Judá. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu ânimo. Os meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as suas mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. As minhas moças e os meus jovens foram para o exílio. Chamei os meus amantes, mas eles me traíram. Os meus sacerdotes e os meus líderes pereceram na cidade quando procuravam comida para poderem sobreviver. Vê, Senhor, como estou angustiada, estou atormentada no íntimo. No meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada consome os filhos, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia. Eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste, para que eles ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faz com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos, e o meu coração desfalece. Lamentações 2. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira, destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. Em sua flamejante ira, cortou todo o poder de Israel. Retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo. Queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como um inimigo, preparou o seu arco. Como um adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo o que era agradável contemplar. Derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo, ele tem devorado Israel. Tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim. Destruiu o seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião suas festas fixas e seus sábados. Em seu grande furor, rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou aos inimigos os muros dos seus palácios. E eles deram gritos na casa do Senhor, como fazíamos nos dias de festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem. Juntos eles desmoronaram. Suas portas caíram por terra. Suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações, e a lei já não existe. Seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém
inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães: Onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e as suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Que posso dizer a seu favor? Com que posso comprá-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la a fim de trazer-lhe consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhes deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzam o seu caminho batem palmas, eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos escancaram a boca contra você. Eles zombam, rangem os dentes e dizem: Nós a devoramos. Este é o dia que esperávamos, e eis que vivemos até vê-lo chegar. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra que há muito havia decretado. Derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da cidade de Sião, corram como um rio e as suas lágrimas dia e noite. Não se permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos seus olhos. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Olhe, Senhor, e considera a quem trataste desta maneira. Deverão as mulheres comer seus próprios filhos, que elas criam com tanto amor? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificastes no dia da sua ira. Tu os mataste sem piedade. Como se faz convocação para um dia de festa, convocaste contra mim terrores por todos os lados. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Aqueles dos quais eu cuidava e que eu fiz crescer, e o meu inimigo destruiu. Lamentações 3. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão, não na luz. Sim, ele voltou a mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra lavrada. Fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me dos meus caminhos e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso
de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz e esqueci-me do que é prosperidade. Por isso digo: o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Bom é que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor leal, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Leitura aí do livro de Lamentações, né? O título do livro já diz tudo sobre como foi essa nossa leitura, né? Foi uma leitura carregada de aflição, de angústia, de todos esses sentimentos, porque era aquele momento onde estava passando, bem dizer, pelo exílio, né? Onde estava vendo todas essas dores de Jerusalém, todas essas dores que o povo, né, vamos dizer assim, de Judá ali, né, estava passando. O que eu acho interessante dessa leitura de Lamentações é que aparenta, né, que ele personifica Jerusalém, né? É como assim o tempo inteiro você está lendo ali parecendo que é uma pessoa realmente clamando, né? E só antes, né, da gente continuar, só contextualizando, aqui Lamentações não está escrito, né? Ah, eu, Jeremias, escrevi alguma coisa assim, né? Ou essas são as palavras de Jeremias, não tem nada desse tipo. Então não tem aqui a certeza absoluta de que é Jeremias, né? Trazem, né, várias discussões sobre isso, mas a maior parte dos teólogos acredita, né, que esse livro foi escrito por Jeremias, principalmente no momento depois que todo mundo já tinha sido exilado, né? Que só tinha ali os remanescentes, que tudo já tinha destruído, e foi um momento ali de choro, né? De tristeza de Jeremias, né? Inclusive, em algumas Bíblias já vem escrito, né? As lamentações de Jeremias, né? Então aí a maior parte, né? Acredita que esse livro foi feito por Jeremias. E eles são poemas, né? Então, você vê que não é uma narrativa, não é alguma coisa que se desenrola, mas são poemas. São 5 capítulos somente, né? E são 5 poemas. E aqui do 1 até o 3, de todos que a gente leu ali, a gente tem essa sensação de uma personificação. Então, ali a gente vê essas partes aqui que fala assim: ninguém estendeu a mão para salvar Sião. Sião, Jerusalém parece, né, é como uma prostituta, ninguém cuida dela, ninguém consola. Esse tempo inteiro aparenta, né, tipo, como se fosse uma pessoa que está triste, chorando, né, que precisa de um consolo, que precisa de uma mão ali para salvar ela.
Então, nesse quesito, né, que a gente fala aí que é uma tem horas que tem essa visão personificada ali Da cidade, né? da cidade, né? Mas nós podemos ver aqui que realmente é um momento de muita tristeza, porque em alguma nas partes da leitura a gente vê assim que eles ainda estavam passando por muita fome, foi tudo destruído, né? E além de passar por muita fome, que até ele coloca aqui, é certo uma mãe comer o seu próprio filho, que ela cuidou com tanto amor, né? Então, além disso, a gente vê que era uma cidade muito bela, uma cidade muito grande, era uma cidade que foi usada aí como símbolo, né, de tipo de grandeza, né? E agora é uma cidade que está totalmente destruída. Era uma cidade muito fortificada, com muros muito largos, altos, né? E agora ela também foi tomada, ela foi destruída os muros, foi queimado, né? E aqui é tipo assim, o escritor coloca assim, Senhor, o seu templo foi arruinado, né? O seu templo foi depravado, as pessoas, seus inimigos entraram dentro do seu templo, né? Então é tipo assim, era só tristeza para todos os lados, tristeza, vergonha, sofrimento, né? E E o legal de se olhar e observar, né, durante esses 3 capítulos que a gente leu hoje, é que coloca que realmente quem estava trazendo essa destruição e toda essa lamentação para Jerusalém era o Senhor, né? Porque ele até coloca assim, no capítulo 1, versículo 18: O Senhor é justo, pois eu me rebelei contra o seu mandamento. E esse eu, né, igual o Jason mesmo falou, não dá para entender que é Jeremias escrevendo, mas como ele personificou Jerusalém, parece que é Jerusalém, a cidade escrevendo, né? Eu, Jerusalém, me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi eu vos rogo, todo o povo, e contemplai a minha angústia. Minhas virgens e os meus jovens foram para o cativeiro. E depois no capítulo 2 mostra, né, no versículo 5, o que o Senhor fez, né? O Senhor foi como um inimigo. Ele tragou Israel. Ele tragou todos os palácios. Ele destruiu as suas fortificações e aumentou na filha de Judá o pranto e o lamento. Então mostra que realmente houve um desprezo, né? Até no versículo 7 do capítulo 2. O Senhor desprezou o seu altar, ele detestou o seu santuário, ele entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus palácios. Eles fizeram um barulho na casa do Senhor, como no dia de uma festa solene. O Senhor intentou destruir o muro da filha de Sião. Então aqui é uma lamentação do que estava ocorrendo, né, do que ocorreu com Jerusalém, mas colocando como Jerusalém escrevendo para o Senhor e relatando essa destruição, essa ira, né, do Senhor, mas também reconhecendo, né, que tudo isso que o Senhor estava fazendo era por conta que aquela cidade havia se rebelado, né, contra o Senhor. Então, em nenhum momento, aqui a gente vê também que, por mais que eles estavam acusando o Senhor por tudo aquilo, de que eram inocentes. Não, eles se rebelaram contra o Senhor, né? Mas colocavam tudo que eles haviam também feito, né, de errado ali. ele relata também no capítulo 2 que eu acho interessante, sobre os falsos profetas, né? Então até ele tem o versículo 14 que ele fala, né? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhes deram eram falsas e enganosas. Então também ele vem mostrando, né? Além disso que houve, né? Essa tentativa de evitar que tudo isso acontecesse, né? E é legal da gente ver também que na leitura do 1 até o 3 a gente vê momentos, né, que ali essa Jerusalém personificada, né, ela pede por um socorro. Então, assim, teve aqui, não sei exatamente qual versículo, mas fala assim, olha, nós estamos sofrendo, mas a minha esperança ainda continua no Senhor. Tipo, traga, eu sei que a ira do Senhor vai passar e vai vir o momento de compaixão. Então, tipo assim,
às vezes como a gente apanhar da nossa mãe, né? A gente sabe que a mãe tá ali batendo na gente Tá certo. e tá certa e tá nos corrigindo, e logo que a ira dela passa, né? O amor dela continua ali, não é, nossa, veio o momento de ira e acabou a compaixão, acabou o amor. Não é dessa forma, né? E é legal que o autor aqui reconhece isso. É tipo assim, nós erramos, Deus está muito irado conosco, né? Deus aqui deixou que muita coisa acontecesse com eles, né? Mas voltará, né? A esperança deles ainda estão no Senhor e voltará o momento que eles irão voltar para Jerusalém, chegará, né? Chegará esse momento que eles voltarão para Jerusalém e a esperança e a confiança deles continua sendo no Senhor Deus Todo-Poderoso. E era isso que era o mais importante, né? A todo momento, mesmo que Jerusalém pecou e tudo, né? O que o Senhor queria era que eles reconhecessem, né? Que o Senhor era o Senhor deles, porque eles estavam perdidos, né? Até aqui fala, né? Os meus amantes viraram as costas para mim. Eles estavam confiando nos outros países, em outros reis para proteger eles, faziam adorações a ídolos e nunca reconheciam o Senhor mesmo. Então, nesse momento de lamentação e mostrando que eles ainda confiavam no Senhor, era, vamos dizer assim, um momento onde eles já estavam se redimindo e podia estar passando já a ira do Senhor, né? É isso, só para colocar certinho, né? Ali em Lamentações 3, 24 e 25 coloca, né? Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Exatamente. E acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar com vocês. Lamentações é algo que você vai pegar de novo para ler ali como um poema e entender, né? Se coloca às vezes, né? Se coloca dentro dessa personificação de Jerusalém para também entender o que ela estava passando, né? E o que ela está querendo dizer. Acho que isso que é o mais importante. Mas nos vemos no próximo episódio, tá bom? Então já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative seu sininho para estar conosco amanhã, tá bom? Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!